A tempestade derrubou 2 fileiras de árvores gigantes na estrada da serra. A barraca dela foi a única luz que sobrou de pé. Yara Nogueira tem 27 anos. É uma mulher negra que vende mel sozinha no acostamento de uma rodovia de montanha. Mel Serra Dourada, um caderno gasto onde ela anota cada real que entra. Uma tempestade pequena já tinha destruído o antigo ponto dela semanas atrás. A margem é apertada. Ela defende o preço na cara de um homem que zomba do mel vendido na beira da estrada, e não pisca. Então o céu desaba. Yuntai tem 39 anos. Chamam ele de O Quieto. Terno de 3 peças cor de carvão, relógio de platina, uma carpa preta tatuada subindo pelo lado esquerdo do pescoço. Ele estava correndo para pegar um voo para Seul quando as árvores caíram. E, pela primeira vez na vida dele, ele perdeu o controle de tudo. No meio do caos, vê ela calma, distribuindo amostras, ajudando uma criança, rindo com o comandante dos bombeiros. Enquanto o mundo desmorona, ele compra um vidro, depois outro, estende a mão para o terceiro. Ela pergunta, quantas pessoas moram naquela casa grande sua? Uma, ele diz. Mas o que ela perguntou a ele em seguida, a pequena regra silenciosa que ela impôs na manhã seguinte, mudou tudo sobre como esse homem teria que amar ela. Antes de começar essa história, eu queria pedir uma coisa rapidinho. Se você aperta o botão de hype, aquela estrelinha logo abaixo do vídeo, e de quebra se inscreve no canal, essa história alcança muito mais gente que precisa ouvir ela, e isso para nós vale muito. Agora vamos para a história. Yara contou os vidros 2 vezes antes mesmo do homem do paletó de linho terminar de estacionar. 9 vidros âmbar restando na prateleira de cima, 4 na do meio e um vidrinho hexagonal que ela guardava separado porque o lacre de cera tinha rachado e ela não conseguia, em sã consciência, cobrar o preço cheio por ele. Anotou o número no canto do caderno, aquele com a espiral meio arrebentada, e fechou contra a coxa quando a porta do carro bateu. O homem atravessou o cascalho como se fosse dono da serra. Você é a moça do mel, disse. Não era pergunta. Falou do jeito que uma pessoa fala uma palavra que já decidiu que está abaixo dela. Eu sou a moça do mel, respondeu Yara. Só eu. Ele pegou um vidro sem pedir, virou para a luz, inclinou para o mel escorrer devagar e grosso pelo vidro. Mel Serra Dourada, dizia o rótulo na letra da própria mão dela, porque rótulo impresso custava R$ 200 para uma tiragem de 200 unidades, e ela se virava com caneta de tecido e pulso firme. Mel de beira de estrada, disse ele. Pousou o vidro com mais força do que precisava. O que é isso? R$ 45, R$ 50, R$ 70 no Silvestre, R$ 80 no de Açapeixe? Ele riu pelo nariz. 80 num vidro de água com açúcar que algum cara espremeu de um barril atrás de um posto de gasolina. Yara já tinha ouvido essa frase antes. Bocas diferentes, mesmo clima. Manteve as mãos apoiadas na tábua que tinha construído com as próprias mãos, sobre 2 cavaletes e uma prancha de pinho. E olhou para ele do jeito que a gente olha para uma vespa que ainda não decidiu se vai pousar em você. Você pode provar primeiro, disse ela. Essa é de graça. Tirou a tampa do vidro de amostra, molhou um palito de madeira novo e ofereceu. Ele não pegou. Então, ela colocou sobre um guardanapo dobrado na frente dele e esperou. Porque tinha aprendido que um homem que queria se sentir superior acabava pegando a coisa só para provar que não tinha medo dela. Ele pegou. Provou. Alguma coisa atravessou o rosto dele, e depois ele guardou aquilo, do jeito que a gente guarda uma coisa que não quer que os outros tenham visto. Tá bom, disse ele. É de Açapeixe, disse ela. Lá do outro lado da segunda serra, as abelhas só trabalham nele 2, 3 semanas por ano, e só se a floração não for destruída pela chuva. Por isso é R$ 80, e não R$ 70. Você não tá pagando pelo mel, tá pagando pelas 3 semanas. Ele pousou o palito. Olhou para as prateleiras dela, para os rótulos pintados à mão, para o avental bege por cima da camisa toda melada e para toda a pequena operação que era ela. E ela ouviu fazer a conta que homens como ele sempre faziam, a conta em que ela ser uma mulher sozinha no acostamento de uma estrada de serra
significava que o preço era algo que dava para discutir. Eu te dou R$ 50 por 2. R$ 80 cada, disse ela. Ou R$ 70 no Silvestre, e você vai ficar feliz com ele. 60. Tem uma banca 15 quilômetros abaixo que vende mel de trevo por R$ 40. É um bom mel. Você ia gostar. Ele a encarou. Ela sorriu para ele, e o sorriso não tinha nada por baixo que ele pudesse usar. Comprou um vidro do açapeixe por R$ 80 e fez isso com raiva, descascando a nota de um maço tão grosso que devia ter vergonha de discutir R$ 20. Voltou para o carro e deixou uma nuvem de cascalho para trás descendo a serra. Yara viu a poeira baixar. Depois abriu o caderno e escreveu 80. E embaixo, na coluna corrida, escreveu o novo total. E o novo total não era suficiente. Não era suficiente havia 11 semanas. Ela sabia o número exato porque anotava toda noite na caminhonete antes de voltar para casa. E o número era o motivo de ela ter parado de comprar café bom. E o motivo de ter avisado o dono do lote que pagaria o resto até o dia 1. E o motivo de estar ali às 7 da manhã, montando uma banca numa curva onde talvez 40 carros passassem antes do meio-dia. O ponto antigo tinha sido melhor. Um acostamento de verdade na estrada estadual, largo bastante para 2 caminhões, com uma placa que o município deixava ela manter, e um jequitibá que dava sombra no balcão inteiro até as 2 da tarde. Ela tinha construído aquele ponto ao longo de 4 anos. Os fregueses conheciam a árvore. As pessoas se programavam por ela. Depois a tempestade veio em junho, nem foi grande, do tipo que o pessoal da previsão mal nomeia, e derrubou o jequitibá em cima da banca dela e transformou tudo em lenha. E quando o município veio limpar a estrada, limparam ela também, e disseram que o acostamento ia ser regularizado para um projeto de drenagem, sem prazo definido, sem árvore, sem ponto. Então agora ela estava ali, na estrada da serra, numa curva sem acostamento de verdade, onde estacionava a caminhonete meio na vala e rezava para ninguém pegar a curva rápido demais. As abelhas não ligavam para onde ela vendia. As abelhas estavam bem, protegidas, alimentadas, trabalhando o mesmo campo de sempre, indiferentes ao fato de que o mundo da dona delas estava rachando pelas bordas. Era tudo depois das abelhas: o transporte, o ponto, a estrada, os fregueses, que estava desmoronando devagar, peça por peça, e Yara sentia cada peça caindo como quem sente um dente mole balançar. Ela reabasteceu a prateleira de cima, movendo vidros da caixa debaixo do balcão. E enquanto fazia isso, conversava com as colmeias como sempre fazia. Baixinho, quase sem palavra. Tinha 9 colmeias agora. Tinha tido 14 na primavera. Vendeu 5 colônias em julho para pagar aluguel, caixa e abelha e tudo para um homem do município vizinho que ela tinha quase certeza não merecia elas, e chorou na caminhonete depois, e nunca contou para ninguém, porque não existia ninguém que contar ajudasse. Uma van desacelerou. Não parou. Uma moto passou rápido o bastante para levantar o cabelo dela. Depois, por um bom tempo, nada. Yara sentou na caixa térmica que usava como banco e comeu o sanduíche que tinha feito às 5 da manhã e fez a coisa que não se permitia fazer com frequência, que era somar tudo honestamente. O aluguel vencia em 9 dias. A caminhonete precisava de uma correia. Já vinha cantando nas subidas. O açapeixe estava quase acabando para a temporada, e o Silvestre não segurava ela sozinho. Ela tinha, na lata de café que pensava como um muro entre ela e o abismo, R$ 550, e tinha dito para 2 pessoas diferentes que era mais. Puxou o sanduíche pela metade e pegou o caderno de volta, porque o caderno era a única coisa que sempre tinha dito a verdade sem suavizar, e o caderno dizia o que sempre dizia: ainda não. Não é suficiente. Continua. Por volta das 10, uma caminhonete que ela reconheceu desacelerou na curva, hesitou e entrou. O senhor se inclinou pelo banco e abaixou o vidro na manivela. Aí está você, disse. Eu tô procurando você há 3 semanas, seu Osvaldo. E ele comprava um vidro de Silvestre dela toda sexta havia 2 anos, no ponto antigo, pro chá da esposa dele. E Yara sentiu o peito apertar de um jeito doloroso ao ver ele. Arrasaram o acostamento, ela disse.
Drenagem. Eu vi. Passei de carro e não tinha nada além de cone laranja e um buraco. Ele balançou a cabeça. Pensei que você tinha desistido. Achei que aquela tempestade tinha te tirado de vez. Não desisti. Só me mudei. Demorei um pouco para achar um ponto. Isso é um ponto? Ele olhou meio desconfiado para a vala, para a curva, para a falta de qualquer lugar seguro para ficar. Yara, meu bem, ninguém vai te achar aqui em cima. Só achei porque meu neto disse que viu uma banca de mel na estrada da serra e quase saí da pista chegando aqui. Você me achou, disse ela. Essa é uma. Ele comprou 2 vidros de silvestre, onde normalmente comprava um. E ela sabia que ele estava fazendo aquilo de propósito. E deixou, porque orgulho era um luxo e a bondade dele era mantimento. E quando ele foi embora, disse que ia contar para todo mundo que conhecia onde ela tinha ido parar. Ela agradeceu. Viu as luzes traseiras sumirem na curva. Depois sentou na caixa térmica e enfiou o rosto nas mãos por exatos 10 segundos. Depois se levantou, porque 10 segundos era tudo que ela reservava para esse tipo de coisa. Voltou para as colmeias depois disso, só para ficar perto. 9 caixas no talude atrás da banca, pintadas de verde claro. Ela pintava tudo. Levantou a tampa da mais forte sem fumaça, só para olhar, porque elas conheciam ela e ela conhecia elas, e nenhuma das duas se importava. O quadro veio pesado e dourado e coberto de abelhas, que não ligavam para aluguel, que trabalhavam do mesmo jeito fosse ela rica ou a 9 dias do abismo. E ela ficou ali, segurando 40 mil anos de instinto nas 2 mãos nuas, e pensou, não pela primeira vez, que as abelhas eram a única parte da vida dela que nunca tinha decepcionado. Ela ficou ali mais um pouco do que precisava, ouvindo o zumbido baixo e constante, aquele som que nunca mudava de humor, que nunca cobrava aluguel, que nunca olhava para o avental dela e decidia que o preço dela era negociável. Não é você, disse para elas. Vocês fizeram tudo certo. É a estrada. É sempre a estrada. Recolocou o quadro, fechou a tampa, voltou para o balcão e esperou os carros. Um carro parou por volta das 11. Uma parada de verdade, uma mulher com 2 filhos e um cachorro, comprando mel para o aniversário da avó. Yara virou outra pessoa por 4 minutos, calorosa e leve, deixando as crianças provarem no palito, contando para o menino por que o açapeixe era mais escuro que o de trevo, e a mulher comprou 3 vidros e uma vela de cera de abelha, arredondou o troco e disse para Yara que a banca era a coisa mais bonita que tinha visto na semana. Yara agradeceu e falou de verdade. Depois o carro foi embora. Yara guardou aquilo, e o calor se dobrou de volta e sumiu, e era só ela e a curva de novo. Glória passou lá pelo meio-dia. Glória sempre chegava ao meio-dia com o chapéu de palha largo e o avental florido por cima da camisa jeans, dirigindo a caminhonete antiga que usava para transportar mudas. Estacionou atrás da caminhonete de Yara e desceu devagar, do jeito que se desce de uma caminhonete aos 63 anos, uma mão na porta. Você moveu os vidros bons de novo para a prateleira de cima, disse Glória. Altura dos olhos do homem. Bom, aprendi com você. Você aprendeu tudo que valia a pena comigo. Glória pousou um saco de papel no balcão, tomates ainda quentes do pé e um punhado de manjericão. Come alguma coisa verde antes de virar um vidro de mel você mesma. Eu comi. Você comeu metade de um sanduíche que dá para ver daqui. Glória empurrou os óculos de leitura na correntinha e olhou para Yara do jeito que olhava para uma planta que não estava contando toda a verdade sobre as raízes. Como tá o número? Yara não respondeu. Aquilo já era a resposta. Glória assentiu devagar. Vendia hortifruti naquela serra fazia 40 anos. Sabia o que o não responder significava, e sabia que não devia mexer naquilo com pena, porque Yara fechava sobre a pena que nem água sobre uma pedra. Sabe qual é o seu problema? Disse Glória em vez disso, arrumando os tomates numa pirâmide pequena que Yara não tinha pedido. Seu problema é que você faz o melhor mel dessa serra e vende na pior estrada dela. A estrada é o que eu tenho. A estrada é uma vala com ilusão de grandeza. Glória se endireitou, mão nas costas. Essa tempestade te fez sujeira. Não tô dizendo que não fez,
Mas você tá aqui há 11 semanas agindo como se o Jequitibá fosse crescer de novo e o município fosse te ligar pedindo desculpa. Volta pra casa. Eles não vão ligar, filha. Eu sei que não vão ligar. Então age assim. Glória disse com gentileza, mas disse: Você é boa demais para ficar pequena assim. Te vi criando abelha desde os tempos em que fazia isso com 2 caixas atrás da casa da sua mãe. Você tem a mão, tem o paladar para isso. Consegue provar uma coisa e me dizer de que campo veio. O que você não tem é uma estrada com carro passando. E isso é a única coisa entre você e o aluguel. E me mata ver você fingindo que é um problema menor do que é. Yara olhou para a curva. Um carro passou sem desacelerar. O cascalho estalou e se assentou. Não tô fingindo que é pequeno, disse Yara enfim. Eu sei exatamente do tamanho que é. Anoto toda noite. Bateu no caderno. Essa é a diferença entre eu e fingir. Eu sei o número até o centavo. Glória a olhou por um longo momento. Depois esticou a mão e apertou o antebraço de Yara uma vez, com força. O mais perto que chegava de dizer: Tenho medo por você. E soltou antes que Yara pudesse se afastar. Vem jantar domingo, disse Glória. Não traz nada. Traz você e o apetite. E eu não vou mencionar o número nenhuma vez. Você vai mencionar na salada. Eu vou mencionar na porta e tirar isso do caminho. Glória subiu de volta na caminhonete devagar e se inclinou pela janela antes de arrancar. Yara, quando alguma coisa se abre, e sempre se abre, você aceita. Não fica com esse seu orgulho travando a passagem. Tá me ouvindo? Você pega a coisa quando ela chega. Não tem nada chegando, Glória. Sempre tem alguma coisa chegando, disse Glória, e saiu pela estrada e sumiu na curva. Yara comeu um tomate em pé. Estava muito bom. Ela odiou que estivesse tão bom, porque deu vontade de chorar e ela não tinha tempo. A tarde foi esvaziando. Mais 3 carros, 2 vendas, um homem que provou toda a amostra que ela tinha e não comprou nada e disse, indo para o carro, que ela devia mesmo pensar em vender online. Como se ela não tivesse pensado nisso. Como se as palavras site, e frete, e caixa, e tempo não fossem coisas que ela já tinha revirado na cabeça às 2 da manhã. Ela agradeceu. Sempre agradecia. Agradecer era de graça, e mantinha a banca parecendo um lugar que as pessoas queriam visitar. Às 6, ela começou a desmontar. Vidros nas caixas, caixas na carroceria, as tampinhas de amostra fechadas, o balcão de tábua erguido dos cavaletes e deitado plano. Deixou o vidrinho lacrado e rachado no painel da caminhonete, o que ela não conseguia vender. Ia levar para casa e comer sozinha ao longo da semana. R$ 80 de assapeixe que ela nunca ia ver pago. E isso era o negócio do mel. E ela amava aquilo. Deus a ajude. Amava mais do que qualquer coisa que já tinha feito. Sentou na caminhonete 1 minuto antes de dar a partida. Abriu o caderno, escreveu o total do dia, escreveu o total corrido embaixo, olhou para o total corrido. 9 dias. Falou em voz alta só para ouvir a distância. 9 dias. Depois fechou o caderno e ligou a caminhonete. E a correia cantou na primeira subida, aguda e fina, como algo perguntando uma pergunta que ela não podia se dar ao luxo de responder. Acima da crista, a oeste, o céu tinha ficado de uma cor que ela conhecia. Não cinza, cinza esverdeado, o lado de baixo machucado, a luz achatada e estranha, do jeito que ficava antes do tempo virar. Ela criava a abelha havia tempo suficiente para ler um céu. Já tinha perdido uma banca para um céu exatamente dessa cor. Yara viu no retrovisor a descida inteira, o verde a oeste se dobrando e crescendo, e disse a si mesma que ia quebrar para o norte, do jeito que costumava fazer ali, e escorregar para longe, para o vale, e chover em outra pessoa. Ela estava errada quanto a isso, mas ainda não sabia. E a correia continuou cantando, e ela dirigiu para casa sob um céu que estava se decidindo. A primeira árvore caiu às 21h40, e Yara ouviu antes de entender. Ainda estava na banca. Não tinha ido para casa. O verde tinha quebrado para o sul, não para o norte, do jeito que nunca fazia quando ela queria. E quando a chuva bateu na crista, ela já estava a 5 quilômetros estrada acima, com a correia cantando e os limpadores inúteis. Virar significava as curvas fechadas no escuro. Então ela encostou a caminhonete no acostamento de cascalho,
ao lado do próprio balcão, desligou o motor e sentou debaixo da lona que tinha parafusado em 2 cavaletes e esperou passar, do jeito que esperava a maioria das coisas. Com paciência, uma lanterna, o rachar partiu o vale inteiro, um som como o mundo pigarreando. Depois o chão tremeu uma vez, forte, e 200 metros estrada acima, uma forma que ela conhecia, havia 11 semanas, simplesmente deixou de existir. Ela ficou de pé. Não correu na direção dali. Ergueu a lanterna e olhou. E onde a estrada devia continuar subindo, havia uma parede de folhas e raiz arrancada e tronco preto e molhado atravessando as 2 faixas como algo deitado ali de propósito. Tá bom, disse para ninguém. Tá bom. Uma segunda foi 10 segundos depois, mais abaixo, atrás dela. Ela se virou para essa também. Agora a estrada tinha um topo e uma base, e ela estava no meio. Não estava com medo disso. Exatamente. Já tinha dormido nessa caminhonete antes. Tinha água, lanterna, 40 vidros e um casaco. O que apertava no peito era a conta menor, o guincho, as curvas fechadas, o reboque do município que não viria antes de amanhã e ia cobrar R$ 300 que ela já tinha gasto na cabeça com o aluguel. Pressionou o polegar na ponte do nariz. Depois pegou na caixa térmica as colherinhas de amostra, porque, se ia ficar ali, podia muito bem ficar aberta para o movimento. Faróis a encontraram antes dela terminar. Vinham do alto da serra, do lado que a primeira árvore tinha selado. E vinham rápido demais para a chuva. Depois, vinham devagar. Depois pararam, 9 metros antes do tronco. Motor ligado, os faróis jogando toda a pequena operação dela numa luz branca e dura. Um carro preto e comprido, do tipo que não pertencia a uma estrada sem acostamento. Dentro do carro preto, Yuntai viu a parede de árvore encher o para-brisa e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Tinha um voo. O motorista tinha dito que as estradas estavam boas, e o motorista nunca errava sobre estrada. E agora a estrada era um muro. E havia uma mulher de avental parada ao lado de um balcão de tábua no meio da estrada, com uma lanterna numa mão, sem pressa, como se a serra desabasse toda a noite e ela simplesmente tivesse aprendido a manter a calma. Senhor, a voz do motorista, do banco da frente. Não consigo contornar isso. Não, disse Tai. Tem outra caída abaixo. Vi cair pelo retrovisor. Uma pausa. A gente tá entre as duas. Sim, o motorista esperou a instrução que sempre vinha. Não veio. Em 11 anos, o homem no banco de trás tinha um plano para a chuva, para o atraso, para os homens que não faziam o que mandavam. O motorista olhou para ele no retrovisor e viu, pela primeira vez, um rosto sem nada por trás, além da mulher atravessando o vidro. Tai abriu a porta ele mesmo. A chuva o pegou. Achatou o cabelo dele num segundo, escureceu os ombros do sobretudo, e ele atravessou os 9 metros de asfalto encharcado com as mãos soltas ao lado do corpo, porque não havia nada ali para lutar, e parou na borda da luz da lanterna, onde a mulher já tinha se virado para encará-lo. Cuidado, disse ela. Escorrega onde pinga o mel. Não. Quem é você? Não. Me ajuda. Cuidado. Ele olhou para baixo. Realmente tinha uma poça escorregadia onde o mel pingava. Você também tá preso, disse ela. Não era pergunta. Ergueu a lanterna um pouco mais alto, o bastante para vê-lo sem brilhar nos olhos dele, o que era uma cortesia que ele notou e não conseguiu nomear. Topo bloqueado. Base bloqueada. O município vem ao amanhecer se você ligar agora, mas eles vão fazer a rota do ônibus escolar primeiro. Colocou a lanterna no balcão. Então você tem umas 8 horas e uma banca de mel. Eu tenho um voo. Ele disse que você tinha um voo. Ela disse com gentileza. Ela não estava errada. Atrás dele, uma porta de carro abriu e fechou. Choi contornou a frente do sedã sem pressa e sem casaco. A chuva escorrendo pelos ombros do terno preto, os olhos indo primeiro para as mãos da mulher, depois para a linha de árvores, depois para a caminhonete, depois para a estrada atrás. Disse uma palavra em coreano, baixo. Tai respondeu sem se virar. Fica parado. Choi parou de se mexer. Não gostou. Ficou ali, na lateral do carro, a chuva escorrendo por ele, observando. E aquele era o arranjo. Yara registrou tudo aquilo. A imobilidade do segundo homem,
o jeito que a palavra do primeiro homem tinha desligado o outro que nem interruptor. Guardou aquilo e não disse nada, porque uma mulher que tocava uma banca sozinha na beira da estrada aprendia cedo o que arquivar e o que dizer. Bom, disse ela, quer ficar na chuva? Problema seu. Aqui embaixo tá seco. Ele entrou debaixo da lona. De perto, a banca era menor e mais bem feita do que parecia do carro. Rótulos escritos à mão, um caderno de espiral inchado de umidade, uma caneta presa nele, vidros em 3 fileiras, precificados a caneta de tecido, uma caixa térmica que ela aparentemente usava de cadeira. Eli registrou tudo do jeito que registrava um cômodo que talvez precisasse abandonar depressa e não achou nada ali além de toda a vida de uma pessoa arrumada com cuidado no meio de uma estrada que desabava. Senta se quiser, disse ela, apontando para a caixa térmica. Eu fico de pé. É minha. Tô acostumada. Ellie não sentou, mas algo nos ombros dele desceu meio centímetro. Um par de faróis surgiu vindo de baixo. Uma caminhonete parando na árvore de baixo. Um menino de uns 9 anos saltou do banco do passageiro numa capa de chuva grande demais, enquanto uma voz de homem gritava atrás dele. Espera. O menino não esperou. Correu estrada acima, sem fôlego, em direção à única luz da serra, que era a dela, e chegou ofegante e encantado, do jeito que criança fica encantada com desastres que ainda não machucaram ninguém. A estrada quebrou? O menino exigiu saber. Bem no meio, disse Yara. Topo e base. A gente tá ilhado. Ilhado? Repetiu o menino, saboreando a palavra. Sabe o que gente ilhada precisa? Ela já estava alcançando algo doce para manter as forças. Puxou a colherinha, molhou, ofereceu, não para o menino, para o pai dele, que tinha chegado ofegante atrás, em botas cobertas de barro e uniforme amarelo refletivo, com a gola virada contra a chuva. Tai observou o rosto do homem mudar, observou o comandante substituto de bombeiros, porque era isso que o uniforme amarelo significava, e o rádio no ombro, ir da mandíbula travada de um homem cuja noite tinha acabado de dobrar para algo solto e infantil por causa de uma colher de mel na chuva. Nossa, Yara, disse o homem, isso é essa peixe? É essa peixe, Rai. Você vai me obrigar a comprar um vidro no meio de um... Kessler apontou o polegar para a estrada abaixo. Você sabe que eu tenho 2 árvores caídas e um gerador na chácara do Hollis. Eu sei exatamente o que você tem, e você tá melhor com essa peixe. Kessler riu. Aquilo abriu a noite tensa inteira. Colocou dinheiro no balcão que ela não pediu. Pegou um vidro, bagunçou o cabelo molhado do filho, mandou o menino ficar quieto e seco e não tocar nas abelhas dessa moça. Depois apertou o botão do rádio no ombro e voltou para a chuva para falar com a central sobre a chácara do Hollis e a maquinaria comum de uma serra se cuidando sozinha. O terreno voltou a se mover ao redor daquela poça de luz da lanterna. Tai não tinha se mexido. Estava olhando para ela. Estava consciente de que estava olhando para ela. No carro, 30 segundos antes da árvore, ele era um homem partindo, deixando a mansão, deixando a região, indo para Seul e para a mãe dele, e um conjunto de decisões que ele vinha carregando havia 1 mês. E agora era um homem parado debaixo da lona de uma estranha, vendo ela colocar uma colher na mão de um bombeiro e fazer a serra parecer sobrevivível. E as decisões tinham ficado quietas, e ele conseguia ouvir a chuva. Quanto? Disse ele. Ela se virou. Quanto? O quê? O mel. Qual deles? O'Day. R$70. O açapeixe é R$80. Esse o Rai levou. Esse é o bom. As abelhas só fazem ele 2, 3 semanas por ano, e só se a floração ficar seca. Bateu na fileira de cima. Esse ano a floração ficou seca, por pouco. Ele pegou um vidro do açapeixe. Era mais pesado do que parecia. A luz atravessava dourada e deitava uma moeda de ouro sobre a tábua molhada, e ele virou uma vez na mão, do jeito que virava tudo, checando por trapaça. E não havia trapaça. Era mel. Uma pessoa tinha feito aquilo. O rótulo era escrito à mão, porque impresso custava 200 unidades. E ela tinha feito essa conta. Ele conseguia ver, do mesmo jeito que fazia contas, exceto que a dela corria na direção oposta. Esse, disse ele, R$80. Ele tinha.
numa bolsa no carro, mais dinheiro do que aquela mulher faria naquela serra numa década. Enfiou a mão no sobretudo e pôs 2 notas de R$ 100 no balcão e não esperou o troco. Yara olhou para as notas, depois para ele. Isso é um vidro de mel, não uma aposta de pôquer. Fica com o troco. Eu não vou ficar com o troco. Ela fez o troco de uma latinha sem pressa. Uma de R$ 20, uma de R$ 5, 4 de R$ 1, contando na mão dele sem pressa, esquadrando as bordas com 2 dedos e colocando na frente dele. Você leva o mel, eu não levo caridade. É assim que funciona ou não funciona? Empurrou o vidro. R$ 80. Obrigada. Ele olhou para o montinho de troco esquadrado. Ninguém tinha feito troco para Yuntei havia anos. As pessoas pegavam o que ele dava e agradeciam e ficavam menores na frente dele. Aquela mulher tinha devolvido o troco para ele como se ele tivesse cometido um erro simples, o que tinha. Ele pegou o troco, dobrou o montinho uma vez e colocou no casaco. E o dobrar foi deliberado, porque um homem não dobra o que pretende jogar fora. Ela viu ele fazer isso. Tinha esperado que ele deixasse o dinheiro para o vento. Ele não deixou. Você já fez isso antes, disse ela. Deixou dinheiro e foi embora. Sim. Como funcionou? As pessoas pegam. Claro que pegam. Ela fechou a lata. Custa alguma coisa para elas, mesmo assim. Você só não vê a parte que custa. Disse sem drama, do jeito que dizia o preço do açapeixe, um fato sobre o mundo. Dinheiro de graça é a coisa mais cara que existe. Ele olhou para ela por cima da moeda de ouro que o vidro jogava na tábua. Ninguém tinha dito isso a ele também. Então ele disse, outro. A sobrancelha dela se moveu. Outro açapeixe? Outro açapeixe. Ela embrulhou um segundo vidro num quadrado de jornal, embrulhou, ela anotou, para não bater no primeiro no carro, e pegou os R$ 80 dele, e não comentou nada. E ele ficou ali com 2 vidros de mel no bolso de um casaco de R$ 10.000 e a chuva tamborilando na lona, e fez a coisa que não tinha planejado fazer, que foi ficar. Estrada abaixo, Kessler estava armando uma linha de sinalizadores. O menino tinha achado a cabine seca da caminhonete e pressionava o rosto no vidro. Choi ficava na lateral do carro, água escorrendo por ele, contando saídas numa estrada que não tinha nenhuma. O motorista tinha o capô do sedã levantado agora, desnecessariamente, porque um homem que dirige há 30 anos precisa de algo para fazer com as mãos quando o plano morre. E debaixo da lona, 2 pessoas ficaram a uma distância cuidadosa de braço e o espaço entre elas estava fazendo alguma coisa. Você disse que o bom só vem 3 semanas por ano, disse Tai. 2, 3. Quantos vidros você conseguiu esse ano? Ela considerou-se e respondia. 19. Comecei a temporada com 19 de açapeixe. Ela apontou com a cabeça para a fileira. É a maioria que sobrou. É difícil de vender aqui em cima. As pessoas querem o barato de trevo, lá embaixo. E elas estão erradas. Elas estão quebradas. Ela disse. Não é a mesma coisa que estar errado. Aquilo pousou em algum lugar dentro dele. Ele arquivou, do jeito que ela tinha arquivado a imobilidade do segundo homem. Pegou um terceiro vidro, segurou, não perguntou o preço dessa vez, porque já sabia o preço. Virou na luz e recolocou, e o não comprar o terceiro vidro foi mais alto do que tinha sido comprar os 2 primeiros, e os 2 ouviram. Você toca essa banca sozinha, disse ele. Tocou. À noite, numa estrada sem acostamento. Normalmente não é uma estrada sem topo e sem base. Ela quase sorriu. Essa parte é nova. Ele pousou o terceiro vidro e deixou a mão sobre ele. A casa para onde eu ia, disse, e depois parou, porque não estava indo para uma casa. Estava indo para o aeroporto e a frase se redirecionou na boca dele sem permissão. A casa que eu mantenho subindo essa estrada. Fez um gesto morro acima, além do tronco, em direção à escuridão. Tem prateleira vazia. Yara o olhou por um momento. Algo em como ele disse vazia não combinava com o casaco, nem com o carro, nem com o homem parado na lateral que se mexia quando ele falava. Isso é muita prateleira para 2 vidros, disse ela, limpando o balcão. Sim. Quantas pessoas você alimenta aí em cima para precisar de tanta prateleira? Perguntou levemente, enquanto limpava.
E não sabia que estava fazendo a pergunta que ia desmontar ele. Família grande e funcionários. Você parece um homem com mesa para 12. Ele ficou quieto por tempo suficiente para a chuva preencher o intervalo. Disse. Ela parou de limpar. Uma pessoa, ele repetiu. E saiu plano e verdadeiro. E ele viu ela ouvir aquilo. Viu ela colocar aquilo ao lado das prateleiras vazias e do carro em que ela tinha feito troco e dos bombeiros com quem ele tinha comprado mel, como um homem aprendendo o que era comprar mel. E ele não desviou o olhar, o que para ele era o mesmo que entregar a lanterna. Yara pegou o terceiro vidro do balcão, embrulhou, devagar, e embrulhou bem para não bater. Por conta da casa, disse. Você tá ilhado. Gente ilhada ganha um de graça. Eu te disse que não aceito caridade. Você não aceita. Ele aceita. Ela apontou com a cabeça para o escuro morro acima, para a casa das prateleiras vazias e a mesa para um. Não é para você, é para a prateleira. Por um segundo inteiro, Yun Tai, que mandava em homens com uma palavra e não era surpreendido por outro ser humano, fazia mais tempo do que conseguia lembrar, não teve nada a dizer. Depois pegou o terceiro vidro, e atrás dele, na lateral do carro, Choi se endireitou bem de leve, porque vinha observando as costas do patrão fazia 6 anos, e nunca tinha visto a linha delas parecer assim. Longe morro abaixo, uma motosserra tossiu e pegou. Kessler, ou alguém que Kessler tinha chamado pelo rádio, começando na árvore de baixo, e o som significava que a estrada ia abrir, e a estrada abrir significava que o homem ia embora. E Yara, limpando um balcão que ia ter que desmontar e carregar no escuro de qualquer jeito, percebeu que tinha começado, sem decidir, a contar as horas até isso acontecer. Tem café na garrafa térmica, disse ela, sem olhar para cima. É ruim. Você quer um café ruim? Sim, disse o homem com 3 vidros de mel e um voo que ele não ia mais pegar. O café foi tão ruim quanto ela tinha prometido, e ele bebeu tudo. Segurou o copo amassado da garrafa com as 2 mãos e terminou do jeito que um homem termina algo que decidiu respeitar. Yara observou por cima do balcão e não ofereceu mais, e aquilo foi um tipo próprio de teste, e ele passou por não pedir. O cinza subiu a serra devagar, vazando pelas árvores antes de chegar à estrada. A motosserra abaixo tinha parado 1 hora atrás. Agora tinha uma segunda, mais acima, e o rangido de uma pá carregadeira do município, recuando e avançando contra o tronco de cima. Yara já tinha começado a desmontar. Dobrou as colherinhas de amostra num pano, tampou o silvestre, empilhou o açapeixe na caixa com jornal entre cada vidro para viajar quieto. O motorista veio da escuridão perto do sedã, boné na mão, água ainda escorrendo da aba. Tinha estado ao telefone. Segurava do jeito de quem não tem certeza se o patrão quer segurar. Senhor. Esperou. Liberaram o bastante da árvore de baixo para passar um veículo. Se a gente for agora, tem um voo às 21h15 saindo daqui. Virou o telefone um pouco, como se a tela fosse o argumento. Vamos ficar apertados, mas vamos conseguir. Tai pulsou o copo vazio no balcão. Olhou para a caixa que Yara estava enchendo e as colherinhas de amostra no pano e os rótulos de caneta de tecido enrugados nas bordas pela umidade e a mulher fazendo tudo isso com as mangas arregaçadas, sem olhar para ele decidir. Não, disse. O rosto do motorista não se mexeu, o que foi como Yara soube que aquela não era uma palavra que o motorista ouvia com frequência. Choi, na lateral do carro, ficou parado de um jeito diferente de antes. Senhor, a próxima janela depois dessa só é. Eu sei o que é. A voz de Tai ficou firme. Não marca nada. Traz o carro quando a estrada abrir. Eu vou a pé daqui. O motorista o olhou por mais um segundo. Depois recolocou o boné e foi contar para o Choi. E Choi ouviu sem expressão e depois digitou alguma coisa no próprio telefone. Porque um homem que guarda outro homem há 6 anos aprende a guardar as decisões dele também, mesmo as que não fazem sentido nenhum. Yara dobrou o último jornal. Não tinha olhado para cima em nenhum momento daquilo. Você tinha um avião, disse ela. Eu tinha um avião e agora não tenho. Agora eu não tenho. Ela fechou a tampa da caixa. Isso é problema do seu dinheiro ou meu? Nenhum dos dois,
disse ele claramente. É a prateleira. Ela quase riu e segurou, e deixou aquilo entalado atrás dos dentes. A pá carregadeira abaixo deu um gemido metálico longo. Depois a estrada abriu. Ela sentiu antes de ver. A Sarah respirando de novo, do jeito que uma coisa segura se solta. Os faróis balançaram. A caminhonete de Kessler subiu pelo vão primeiro, o menino dormindo encostado na janela agora, e ele se inclinou e disse para Yara que o município ia acorrentar e rebocar tudo até meio-dia, e ela devia ir para casa se secar. Não olhou muito para Tai. Homens ricos em casacos molhados iam e vinham naquela estrada. Mulher do mel que ficava calma numa dupla queda de árvore, não. Tocou 2 dedos na aba do capacete para Yara e seguiu. Depois só faltou a saída. O sedã desceu devagar e virou na faixa liberada. Choi segurou a porta. Tai ficou parado no balcão de Yara com 3 vidros no casaco e fez a coisa que homens na posição dele nunca precisavam fazer, que era não saber como ir embora. Eu gostaria de voltar, disse. É uma estrada pública. Eu gostaria de comprar mel. Então compra mel. Ela ergueu a caixa no quadril. Eu tô aqui depois das 7, na maioria dos dias. Açapeixe R$80, Silvestre 70 e normalmente a estrada tem topo e base, então é uma direção mais fácil que hoje. Ele quase sorriu. Ela viu ele quase fazer isso. Seu número? Disse ele. Caso a estrada... Não, só isso. Ela disse do jeito que tinha dito R$80. Sem drama, um fato. Equilibrou a caixa e alcançou a corda da lona com a mão livre. Se você realmente passar por aqui de novo, disse, puxando o nó, você vai saber onde me achar. É uma banca numa curva. Não tá se escondendo. Alguma coisa aconteceu no rosto dele então, que ela arquivou e não comentou, um homem recebendo uma regra em vez de uma exceção, e descobrindo que preferia a regra. Ele inclinou a cabeça, não bem uma reverência, e se virou e caminhou até o carro pelo resto da chuva, e Choi fechou a porta, e as luzes traseiras desceram a serra e sumiram antes dela terminar de amarrar a segunda ponta da lona. Ela ficou parada 1 minuto no cinza molhado. Depois carregou a caixa, e a caminhonete cantou na primeira subida. E ela disse a si mesma, do jeito que a gente diz uma coisa em que não acredita, que um homem daqueles tinha passado por uma estrada dessas exatamente uma vez. Ele voltou no dia seguinte, não na abertura. Meio da manhã, a luz boa, quando os turistas rareavam e o balcão ficava quieto. O sedã entrou no acostamento liberado. O município tinha alargado, tirando as árvores, e agora tinha espaço para estacionar onde nunca tinha tido, o que Yara notou e se recusou a ler como um sinal. Ele desceu sozinho. Choi ficou com o carro, uma porta de distância, mãos cruzadas, os olhos fazendo o perímetro devagar de sempre. Tae ainda vestia o casaco, mas sem colete por baixo hoje, a gola aberta, a carpa preta subindo do colarinho para a luz. Foi até o balcão como um cliente. Açapeixe, disse. 2. Ela embrulhou 2. Ele pagou exato. Tinha trazido as notas certas. Ela viu um homem que tinha sido obrigado a contar troco uma vez e decidido poupar os 2 da cerimônia. Ela não fez troco e não ofereceu vidro de graça. Aquele equilíbrio já tinha sido acertado. Os 2 sabiam disso. Como tá a prateleira? Enchendo. Ele ficou parado ali um momento depois da transação terminar, o que os clientes não fazem. E depois perguntou uma pergunta sobre as abelhas. Onde ficavam? Quão longe? Se importavam com a tempestade. E ela respondeu com clareza, e ele escutou como se a resposta fosse cair numa prova. Depois disse, obrigado, e foi embora. 11 minutos, do início ao fim. Ela cronometrou sem querer. No dia seguinte, ele voltou. 2 açapeixe, notas certas. Uma pergunta dessa vez sobre o açapeixe. Por que tão pouco? Por que custa mais? E ela contou sobre a floração de 2 semanas na segunda serra, e o jeito que as árvores só davam se a chuva não caísse antes. E ele absorveu aquilo, pagou e foi. No terceiro dia, ela decidiu achar o limite disso. Vinha pensando errado sobre ele, percebeu, ou ele vinha deixando ela pensar assim. Um homem tão rico, comprando 2 vidros de mel por dia numa tábua de beira de estrada, era ou um bobo
ou estava comprando outra coisa com o mel como desculpa. Ciara não tinha sobrevivido a 11 semanas de margem apertada por confundir o que as pessoas realmente estavam comprando. Então, quando o sedã entrou no meio da manhã, ela pegou debaixo do balcão e tirou um vidro que quase nunca vendia. O açapeixe acabou. Mentiu. Tranquila. É isso que eu tenho. Ele olhou para o vidro. Mais escuro, mais grosso. Um rótulo rasgado à mão que só dizia castanheira na caneta de tecido. O que é? Castanheira. De uma mata de árvores a 3 municípios daqui. 1 semana por ano. E é amargo. Ela segurou o olhar dele. As pessoas compram uma vez. É R$ 110. Ela cruzou os braços e esperou, o coração batendo um pouco mais rápido do que gostaria de admitir. Porque essa resposta ia decidir se ele era só mais um homem rico brincando de humildade numa curva de estrada ou alguma coisa que ela ainda não tinha um nome para dar. Ela estava testando ele, e queria que ele soubesse que estava testando. Se ele se encolhesse do amargo, se comprasse só doce, como todo homem que já tinha tentado comprar o caminho até ela teria a resposta, e a coisa inteira podia ficar pequena e resolvida. Ele não tinha o valor exato. Tinha uma nota de R$ 100, colocou. Disse. E você vai fazer o troco. Então ela fez o troco. Devagar, contou as notas, esquadrou, e ele a olhou enquanto ela contava, como se a contagem fosse o ponto, e o mel a desculpa. E ela entendeu, com um calafrio no estômago que não gostou de receber, que tinha lido a situação exatamente ao contrário. Ele não estava comprando doce para bajular ela. Ele teria comprado o que ela colocasse na frente, o que ela dissesse, porque o vidro nunca foi a coisa em si. Você não perguntou o gosto, disse ela. Você me disse que era amargo. A maioria dos homens pula o amargo. Eu não sou a maioria dos homens, disse ele, sem peso. Uma correção simples, do jeito que tinha dito na noite da tempestade. Depois pegou o de castanheira e foi embora, e ela ficou segurando R$ 30 de troco que ele não quis, e um fato que não conseguia largar. Naquela noite, ela criou uma regra, silenciosa, do tipo que a gente cria com si mesma e não anuncia. Ele podia comprar o mel, todo ele, se quisesse. Podia comprar a castanheira e o açapeixe e o potinho triste de mel cremoso que ninguém tocava. O que ele não podia comprar, o que não estava na tábua, em preço nenhum, nem por R$ 100 nem por uma frota de carros pretos, era a parte dela que decidia quem chegava perto. Isso ficava fora do balcão. Ele podia esvaziar as prateleiras dela. Não ia conseguir o número dela, o domingo dela, ou o âmago macio dela gastando dinheiro. Se quisesse essas coisas, teria que fazer do jeito que todo mundo naquela serra fazia, aparecendo sem truque e sendo alguém ao longo do tempo, na luz do dia. Ela achou que aquilo ia fazer ele parar de vir. Fez o contrário. A castanheira, ela notou. Ele parecia não comer. Voltou 4 dias depois, e ela perguntou, testando de novo, sempre testando, como ele tinha gostado. E ele ficou quieto meio segundo além do normal. E ela soube que ele não tinha aberto. Estava numa prateleira em algum lugar da casa vazia, intacto, ao lado do terceiro vidro daquela noite de tempestade. Ele não estava comprando mel para comer, estava comprando para ter estado ali. Cada vidro era um recibo de uma manhã em que ele tinha escolhido aquela curva, em vez do que um homem como ele devia escolher. Você não come eles, disse ela. Não era pergunta. Ele não negou. Estão na prateleira. Estão empilhados. Ela cruzou os braços. Você está empilhando meu mel que nem um homem guardando canhoto de ingresso. Talvez eu esteja. Isso é desperdício de mel bom. Então me vende o ruim, disse ele. E ali estava, o quase sorriso, dessa vez completo, breve, sumindo. E ela teve que se virar e limpar uma parte já limpa do balcão para manter o próprio rosto sem reagir de volta. Não existe mel ruim, disse ela, uma vez que confiou na própria voz. Existe mel que as pessoas ainda não entenderam. Esse aqui, por exemplo, bateu no vidro cremoso. Todo mundo passa reto por esse. É a melhor coisa que eu faço. Então eu levo. Você vai levar porque eu disse isso, não porque você quer. Sim, disse ele, tranquilo, e pousou as notas exatas. E ela pensou, ele não discute do jeito que homens ricos discutem. Não precisa estar certo.
Só precisa continuar ali quando a luz mudar. Devia ter perturbado mais do que perturbou. Essa era a parte de que ela não gostava. O quão pouco aquilo a perturbava. Virou uma forma para os dias, quase um relógio que ninguém tinha combinado de acertar junto. Yara começou a notar o formato da própria semana mudando ao redor da visita dele, sem admitir que era isso que estava acontecendo. Ele nunca vinha na abertura, nunca no fechamento, nunca quando pudesse parecer que estava esperando por ela, nunca quando a saída fosse escura e privada. Meio da manhã, luz boa, Choi uma porta atrás, a transação e uma pergunta honesta. Ia embora. Ele aprendia coisas. Aprendeu que o mel cremoso se chamava cremoso, e por que ninguém comprava, e comprou. Aprendeu os nomes de 2 fregueses regulares por ouvir ela usar. Aprendeu que a correia da caminhonete cantava nas subidas, e não se ofereceu para consertar, o que ela notou, porque o não oferecer era um tipo de escuta. Ele tinha ouvido a regra dela antes dela dizer em voz alta. Glória o pegou lá no 5º ou 6º dia. Chegou com a própria caminhonete com uma caixa de tomates atrasados para Yara e parou de repente ao ver o sedã preto e o homem no balcão e a forma de tanquinho parada perto do carro. Sentou na cabine por um momento, lendo aquilo como quem lê o tempo. Depois desceu devagar, chapéu de palha primeiro, e pousou os tomates na tábua entre Yara e o estranho, como uma mulher deixando um marco. Bom, disse Glória. Olhou Tai de cima a baixo, o casaco, o relógio, a tatuagem subindo pelo pescoço. Você compra muito mel. Compro. Ele compra, disse Yara secamente. Os olhos espertos de Glória foram dele para a caixa de vidros no banco de trás do sedã aberto. Yara também viu. 1 dúzia pelo menos, viajando num carro que valia mais que a casa dela, sem ir a lugar nenhum, sem ninguém comendo. Glória viu a mesma coisa, fez a mesma conta, e chegou num lugar que Yara ainda não tinha se permitido alcançar. Disse Glória, baixinho, para Yara, não para ele. Quando algo se abre, filha, você não deixa passar por orgulho. Depois, mais alto, pro homem. Você gosta de tomate? Não sei, disse ele, honesto. Então você vai levar 3 e descobrir. Glória embrulhou antes dele responder. E ele pagou ela também. Exato dessa vez. Ele tinha aprendido. E Glória pegou o dinheiro dele e olhou para Yara por cima dos óculos de um jeito que dizia, vamos conversar. E voltou para a caminhonete e foi embora, deixando Yara sozinha na serra com o homem e um saco de tomate que ele não sabia se gostava. Ele segurou os tomates meio sem jeito. Ela gosta de você, disse Yara. Isso é pior para você do que se não gostasse. Por quê? Porque agora ela vai ficar de olho. Yara pegou o saco dele, porque ele claramente não sabia o que fazer com aquilo, e guardou debaixo do balcão para dar depois. E a pequena gentileza doméstica daquilo pairou entre eles um segundo a mais do que devia, e ela puxou a mão primeiro. Você devia ir. A luz está mudando. Você nunca fica depois da luz boa. Ele a olhou, e por uma vez, não foi direto para o carro. Por que você não me dá o número? Disse ele, sem forçar, perguntando. Do jeito que a gente pergunta uma coisa que já revirou muitas vezes. Porque número é porta, disse ela. E você tem um carro cheio de homens que abrem porta para você. E eu vi um deles ficar parado só porque você olhou para ele. Eu não sou uma coisa que abre porque olham para ela. Empilhou a caixa. Você quer entrar, vem nessa curva à luz do dia e compra mel e é uma pessoa que eu conheço. Esse é o único caminho que existe. E é devagar e não tem voo das 21h15. Ele ficou quieto. Entendi, disse por fim. E ele estava sentindo aquilo. Ela conseguia ver ele sentindo. Conseguia ver ele pegar a regra e colocar na prateleira ao lado dos vidros. Mais uma coisa dela que ele ia guardar intacta e não comer. Ele desceu. A correia da caminhonete não foi consertada. O número não foi dado. E na manhã seguinte, no meio da luz boa, o carro preto voltou para o acostamento alargado que a tempestade tinha aberto. Yara, pegando debaixo do balcão um vidro da castanheira amarga que ele não ia comer, percebeu que já tinha colocado ali antes de ouvir o motor, e ficou parada 1 segundo com o vidro na mão, furiosa consigo mesma da forma mais branda possível, e não recolocou de volta.
Ele carregou a caixa sozinho antes dela pedir. Essa foi a primeira coisa diferente. O carro preto entrou no acostamento alargado no meio da luz de sempre. E, em vez de ficar do lado dele do balcão com as mãos cruzadas como um homem esperando ser servido, Tai contornou, viu a caixa de vidros vazios que ela ainda não tinha carregado e pegou. Segurou longe do corpo, cuidadoso com a cachemira cinza, e colocou na carroceria da caminhonete dela sem dizer nada, e voltou para o espaço que tinha acabado de abrir, mais perto agora do que o balcão costumava permitir. Você não precisava fazer isso, disse Yara. Eu sei, disse ele. É por isso que fiz. Ela revirou aquilo. Era uma resposta boa demais para um homem que tinha vestido terno de 3 peças numa banca de mel. Ele estava de suéter hoje, o cinza caro, mangas dobradas nos antebraços, e a carpa subia pelo colarinho aberto como sempre. E ela tinha parado de ver aquilo como ameaça semanas atrás e começado a ver como um fato dele, tipo a cicatriz na sobrancelha. Uma abelha levantou voo do vidro de açapeixe e circulou a cabeça dele. Ele ficou parado. Não a imobilidade que fazia quando Choi dizia algo em coreano. Uma imobilidade diferente. Uma que segurava a respiração. Queixo puxado para trás um dedo. Olhos seguindo a abelha como se fosse uma faca jogada. Não vai te picar, disse Yara. Você não sabe disso. Sei sim. Tá forrageando. Não tá interessada em você. A abelha deu mais uma volta e foi em direção à linha de árvores. Essa é uma moça acordada desde as 5 e com coisa melhor para fazer que um homem de suéter. Os ombros dele baixaram. Observou a abelha até a borda do campo antes de confiar nela. Depois olhou para ela e tinha algo quase encabulado nos olhos escuros e planos, a primeira rachadura que ela via. Não gosto delas, admitiu. A maioria das pessoas que compra tanto mel fez as pazes com as abelhas. Eu fiz as pazes com o mel. Ela riu antes de decidir. Uma nota curta, e se pegou fazendo isso, e ele ouviu, e algo no rosto dele acendeu como um carvão que ela tinha soprado. Ele voltou no dia seguinte e carregou a caixa de novo. E no dia depois. Virou uma coisa sem nenhum dos dois nomear. Ele chegava, movia o que precisava mover, ficava no lugar mais perto e comprava seus 2 vidros e fazia sua pergunta honesta. Mas as perguntas estavam ficando mais longas agora. Transbordavam. Perguntou como ela tinha aprendido. Ela contou sobre o verão em que tinha 19 anos, trabalhando numa banca de hortifruti a 3 municípios dali, para uma mulher chamada Odete, que criava 4 colmeias no fundo e pagava parte em favo. Ele perguntou o que aconteceu com Odete. Morta há 6 anos, disse Yara. Deixou para mim o fumigador e o véu e nada mais. E foi o suficiente. Ele ouvia do jeito que fazia tudo, completamente sem se mexer, guardando. A caminhonete de Glória passou na estrada abaixo e não parou, mas desacelerou, e Yara viu o chapéu de palha virar para a banca e registrar o carro preto e o homem carregando caixa, e soube que ia ter um telefonema no domingo. Sua vizinha fica de olho na gente, disse Tai. Ela fica de olho em tudo. É assim que ela ainda tá no ramo aos 63. Yara tampou um vidro. Ela acha que você vai ser um problema. Sou? Ainda não decidi. Ele quase sorriu. Estava fazendo aquilo mais vezes. O quase sorriso, o que parava logo antes, como se alguém tivesse ensinado ele em algum lugar que um sorriso completo custava caro demais. Ela só tinha visto o completo uma vez, o dia da castanheira, e desde então tinha se pego caçando por ele, e odiava que estava caçando. Isso era a coisa em que ela não queria olhar de frente. Olhava para tudo mais. Olhava para o caderno, para a correia que cantava na descida, para o aluguel que agora estava pago, mal, com 3 dias de margem que nunca tinha tido, porque um homem comprava 2 vidros de mel por dia que não comia. Olhava tudo isso e não olhava para o fato de que agora ela chegava na banca 10 minutos mais cedo e dizia a si mesma que era a luz. Aconteceu numa terça-feira, a coisa entre eles. Ou virou. Ela pensaria depois que virou em vez de quebrar. Ele tinha ficado quieto durante a transação inteira. Comprou os 2, ficou no lugar mais perto e então, na voz que usava para as perguntas honestas, disse: Eu quero construir uma fábrica para você. As mãos de Yara não pararam sobre o balcão. Uma o quê? Uma unidade de produção.
Extração, envase, câmara fria, rotulagem, rótulo de verdade, não a caneta. Apontou com a cabeça para o vidro na mão dela. Mel Serra Dourada escrito na própria letra dela, a caneta de tecido, porque impresso custava R$ 200 para 200. Distribuição. Você não venderia mais numa curva, venderia em todo lugar. Ela pousou o vidro. Quão grande? Do tamanho que precisar. 50 colmeias, 100 caminhões. Ele disse do jeito que outro homem podia oferecer trocar um pneu furado. Eu tenho capital que não está fazendo nada. Podia fazer isso. Por um segundo, ela seria honesta consigo mesma sobre isso depois, no escuro, deitada, revirando para o outro lado da cama vazia. Por um segundo, ela viu aquilo. A forma inteira, brilhando, quase real o bastante para tocar. Sem mais contar vidro 2 vezes. Sem mais vender colônia em julho e chorar na cabine onde ninguém via. Sem mais 9 dias pro aluguel. Sem colmeias e o nome dela num rótulo de verdade. E a mulher que tinha dito que mel de estrada não valia R$ 80 comendo essas palavras numa prateleira de supermercado. Depois viu o resto. Não, disse. Ele piscou. Era a coisa mais próxima de surpresa que ela tinha tirado dele. Um único piscar. E ela entendeu, naquilo, que não era a palavra que se dizia a ele. Choi não dizia. O motorista não dizia. Os homens que abriam as portas dele não diziam. Você não ouviu os termos, disse ele. Eu não preciso dos termos. Ela saiu de trás do balcão, o que nunca fazia, e ficou na frente dele no acostamento largo, no avental bege, e se obrigou a dizer claro. Você ia construir. Ia ser sua. Você chamaria de minha, e ia significar isso, e ainda assim seria uma coisa que você fez, e pousou na minha frente como um vidro que você não abre. Balançou a cabeça. Eu construí isso. 9 colmeias e uma tábua, e 4 anos num acostamento antes de uma árvore levar tudo. É pequeno, e é devagar, e canta na descida. Mas cada centímetro dessa banca é uma coisa que eu botei ali. Você me dá 100 colmeias, e não é mais minha. É nossa. E nossa vira sua. Porque você pagou. E um dia, num momento ruim, você vai lembrar que pagou. Mesmo que nunca diga. Dinheiro de graça é a coisa mais cara que existe. E eu te falei isso na primeira noite. Ele ficou na luz mudando e engoliu aquilo. Ela viu ele engolir, viu pousar do jeito que tinha pousado a regra do número na prateleira. Você prefere ficar pequena, disse ele, não com desdém. Ele estava tentando entender. Eu prefiro ser minha. Ela soltou o ar. Existe uma diferença entre as duas coisas, e é a diferença toda. É a única coisa que importa. Choi se moveu perto do carro. Um movimento pequeno. Um homem lendo as costas do patrão pro sinal, pronto para fazer o que a forma daqueles ombros mandasse. Yara viu. Guardou junto com o fica parado da primeira noite. E as portas, e o jeito que o motorista tinha empalidecido quando o patrão disse não pro voo. Estava montando um quadro, e não gostava do quadro, e se obrigava a continuar olhando mesmo assim. Ele não foi no dia seguinte. Ela disse a si mesma que não importava. Vendeu 4 vidros para um carro de turistas, e não importava. E a luz mudou, e a correia cantou na estrada vazia, e ela carregou a caixa sozinha, e importou, e ela ficou furiosa consigo mesma do jeito mais brando possível, e foi para casa. Ele voltou no dia seguinte àquele, mas voltou mudado. Não se ofereceu para carregar a caixa. Ficou do lado dele, do lado antigo, do lado distante, o lado de esperar. Yara sentiu a distância como uma corrente de ar. Eu tô pensando no que você disse, ele contou. Que parte? A parte de eu pousar coisas na sua frente. Ele estava escolhendo as palavras do jeito que a gente escolhe pisada no gelo. Então eu não vou fazer isso. Vou perguntar em vez disso. Olhou para ela. Do que você precisa? Não do que eu acho que você precisa. Do que você conquistaria sozinha, se tivesse um ano lento que dava certo. Ela não respondeu na hora. Era uma pergunta diferente, e merecia um tipo diferente de resposta, e ela achou que tinha uma, porque carregava aquilo havia muito tempo. Um contrato de arrendamento que ninguém consegue me tirar, disse por fim. Um de verdade, num acostamento de verdade, com placa que o município não possa arrancar por causa de projeto de drenagem,
E alguém que entenda de papelada, porque eu não entendo, e cada ano que não entendo me custa. Ouviu a própria voz sair áspera e firmou. Isso é tudo. É o sonho inteiro. Não são 100 colmeias. É um pedaço de chão que ninguém pode tirar. Ele assentiu devagar, como se ela tivesse entregado uma coisa de verdade, em vez de um desejo. Eu conheço um homem, disse. Não é meu. Um advogado especialista em uso do solo. É honesto, o que é mais raro do que devia. Não trabalha para mim. Trabalharia para você. Você pagaria um honorário de verdade, do seu dinheiro. Então é uma coisa que você comprou e não uma coisa que eu dei. Uma pausa. Eu só faria a apresentação. Depois disso, eu não fico na sala. Yara ficou completamente parada, porque era isso. Era exatamente a forma da coisa que tinha tentado ensinar a ele na beira do campo, devolvida limpa, uma porta que ele abria só o bastante para ela atravessar com os próprios pés. Ele não tinha discutido a lição. Aprendeu da noite para o dia e trouxe reconstruída. Você não decidiu isso do nada, disse ela. Você trabalhou nisso. Você disse que o caminho era devagar. Algo se moveu no canto da boca dele. Eu tô caminhando nele. E foi então que ela soube, não pela caixa, nem pelas perguntas, nem pelos quase sorrisos, por isso, que um homem que nunca na vida tinha ouvido não tinha sido dito não por uma mulher numa curva, e tinha ido para casa, e voltado não com mais dinheiro, mas com menos de si mesmo no caminho. Ela ficou ali no avental com um vidro de castanheira que ele não ia comer na mão, e sentiu a coisa que tinha se recusado a olhar subir de vez para a luz, e era tarde demais para colocar de volta na prateleira. Ela estava dentro daquilo. Estava dentro desde a garrafa térmica. Me dá o cartão do advogado, disse, para não ter que dizer a outra coisa. O nome do advogado era Bao. Vestia um paletó de linho amarrotado e dirigia ele mesmo. Itai os apresentou no estacionamento de cascalho de uma lanchonete 15 quilômetros abaixo. E então, exatamente como tinha dito, voltou para o carro preto e foi embora. Yara viu as luzes traseiras sumirem. Depois sentou numa mesa de fórmica na frente de um estranho e falou sobre servidão, projeto de drenagem municipal e como uma placa consegue ganhar direito adquirido. E pagou o café, ela mesma, os 2 copos. Bao era bom. Olhou para os rótulos de caneta de tecido dela e para o caderno inchado de água e não riu. Disse que o antigo acostamento talvez pudesse voltar. O projeto de drenagem do município não tinha prazo financiado, e um projeto parado podia ser contestado, e havia 3 lotes na Estrada da Crista que podiam ser arrendados limpos se ela se movesse antes do pessoal do resort perceber. O pessoal do resort, disse Yara. Bao ergueu os olhos. Você não sabe do resort. Eu vendo mel numa curva. Não sei de muita coisa. Tem um grupo de investimento comprando à frente da serra. Agressivo. Vem pressionando os pequenos produtores da sua área. Folheou uma página. Você vai querer travar um arrendamento antes que eles percebam que você existe. Ela guardou aquilo. Ainda não sabia que ia precisar. Voltou para casa com uma pasta de verdade, a primeira dela, e a correia cantou em cada subida. E pela primeira vez em 11 semanas, o canto não soou como uma contagem regressiva. Ele voltou de Seul numa quinta-feira. Ela soube do jeito que agora sabia tudo sobre ele. De lado, por Bao, que mencionou ao telefone que os registros internacionais tinham andado mais rápido do que o esperado porque o cliente tinha ido pessoalmente a Seul e começado a assinar operações. O que Bao não sabia, e Yara só juntou depois, foi o que ele tinha dito na sala de estar da mãe. Dona Yoon-hee-suk esperava um filho voltando para casa para assumir o peso da família. Ele sentou na frente dela, terno azul marinho, e contou que tinha conhecido uma mulher que vendia mel numa tábua numa estrada de serra, que fazia ele contar o próprio troco, que tinha dito não para ele e falava sério. A mãe esperou o resto. Não tinha resto. Ele tinha começado a tirar o alcance da família daquela região naquela mesma semana, não por fusão, não por vantagem, mas para que uma apicultora a 8.000 quilômetros de distância pudesse ficar na própria estrada sem um carro cheio de homens tirando foto dela como mensagem. Ele voltou e não subiu pela curva. Foi essa parte que fez ela passar da raiva. Ele tinha ganhado o direito de vir bater na porta.
Tinha tirado os lobos da estrada. Tinha esvaziado as próprias operações. Tinha voado para outro lado do mundo e dito para a mãe que estava escolhendo uma banca de mel em vez de um império. Qualquer outro homem teria chegado com tudo isso na mão como recibo. Ele ficou em casa porque ela tinha dito, seja você quem diz. E ele tinha decidido que aquilo contava. Então era ela. Ela dirigiu até a casa num domingo, suéter creme e calça jeans e tênis branco, ainda com raiva. Raiva de um jeito que não tinha mais para onde ir. E foi assim que soube que não era raiva de verdade mais. A casa ficava atrás de um muro comprido que ela só tinha imaginado. Choi abriu o portão, olhou para ela e, pela segunda vez na história, hesitou na frente dela. E então recuou e deixou ela passar sem dizer nada num telefone. Tai estava no terraço. Levantou quando viu ela e não veio na direção dela, o que ela notou, e deu a ele um ponto silencioso por isso. Você continuou pagando pela estrada, disse ela. Eu te disse para não mandar homem chegar perto. A voz dele ficou firme. Você não disse para parar de vigiar o escuro. Isso é resposta de advogado. É a única resposta honesta que eu tinha. Ela subiu os degraus, entrou, pelo vidro. Conseguia ver a prateleira, a comprida prateleira na casa que tinha ficado vazia na noite em que ele disse que estava vazia. Parou de olhar porque tinha vindo dizer uma coisa primeiro. Você ainda tem os vidros? Algo atravessou o rosto dele. Não. A palavra pousou errado. Ela esperou. Eu dei, disse ele. A castanheira, o cremoso que ninguém compra, os 3 da tempestade, cada vidro que já comprei e não abri. Dei para os homens que vigiavam a estrada, para a filha do motorista, para um abrigo em Poços de Caldas, para o Choi, que não come mel, e aceitou mesmo assim. Olhou para a prateleira vazia através do vidro, depois de volta para ela. Eu comprava para ter estado ali. Uma vez que eu não podia mais estar ali, guardar parecia guardar uma coisa que não era minha, então eu dei para pessoas que iam abrir. Yara enfiou a mão na bolsa no ombro e tirou um vidro. Assa Peixe, desse ano, tinha subido a serra com ele sem saber que ia fazer isso. Colocou na mesa entre eles, do jeito que uma vez tinha colocado tomate ali como marco, do jeito que uma vez tinha posto um vidro de graça no balcão e chamado de prateleira. O carro veio devagar demais para ser gente comprando mel. Yara notou, do jeito que notava um quadro faltando numa colmeia, antes mesmo de conseguir nomear o erro. Um sedã escuro, mais novo que qualquer coisa que parava naquela serra, vidro fumê além do ponto da educação. Não entrou no acostamento alargado. Rastejou, ficou na altura da banca pelo tempo de 3 respirações, e um celular se ergueu atrás do vidro, não para um rosto, para a janela. Não para ela responder, para ela ser fotografada. Ela ergueu o queixo e olhou de volta para ele, do jeito que se olha para um cachorro decidindo se vai se aproximar. O vidro não abaixou. O carro seguiu, passou pela banca, passou pela curva, sumiu em direção à segunda serra, sem tocar no freio. Ela anotou o horário no caderno. Não soube dizer por quê. O caderno nunca tinha mentido para ela, e algo dizia que ela ia querer aquilo depois. Um sedã escuro, sem placa que desse para ler, 10h40 da manhã, sem comprar mel. Tai chegou no horário de sempre. Meio da manhã, Choi uma porta atrás. Colocou a caixa vazia no balcão e estendeu a mão para a castanheira que ela deixava pronta. Então viu o rosto dela e a mão parou antes de chegar no vidro. O que aconteceu? Um carro passou. Ela manteve a voz firme, arrumando vidros que não precisavam de arrumação. Não comprou nada. Tirou uma foto de mim e foi embora. Ele ficou parado de um jeito que ela já tinha aprendido a ler. Não surpresa, reconhecimento. Os olhos dele foram uma vez para a segunda serra, depois voltaram para ela, e algo atrás deles fechou feito uma porta se encostando. Como era? Ela contou. Escuro, vidro fumê, devagar, o celular contra o vidro. Ele escutou sem dizer uma palavra, e quando ela terminou, pousou 2 notas de R$100 no balcão por um vidro que ele ainda nem tinha pegado, coisa que nunca tinha feito antes, e disse que precisava fazer uma ligação. Você não vai comprar mel hoje? Amanhã, disse ele, já se virando. Choi estava no carro antes da palavra pousar no chão.
Ela devia ter se sentido protegida. Foi nisso que ela ficou pensando nos dias seguintes. Devia ter sentido o calor de um homem que se moveu tão rápido por ela. Em vez disso, sentiu o chão de alguma coisa se inclinar. Ele voltou no dia seguinte e comprou os 2 vidros e fez uma pergunta honesta sobre a floração de outono. E quase foi normal. Quase. Mas o acostamento tinha um segundo carro agora, estacionado 40 metros abaixo, depois da curva. Cinza dessa vez. Um homem lá dentro que nunca descia, nunca subia para comprar mel, nunca ia embora. Quando ela dirigiu para casa naquela noite, o carro cinza saiu atrás dela, ficou 6 carros para trás, e só se afastou quando ela chegou na estrada do município. Ela não disse nada, observou. No terceiro dia, tinha 2. Ela aprendeu a reconhecer a forma deles. Homens que sentavam retos demais, que olhavam mais para o retrovisor do que para a estrada, que usavam jaqueta num calor que não pedia jaqueta. Numa manhã, um caminhão de entrega desacelerou perto da banca dela, e um dos homens já estava fora do carro, parado entre o caminhão e o balcão dela, antes dela terminar de dizer bom dia, uma mão solta perto do cinto, a outra achatada contra o vidro do motorista até o caminhão se mexer de novo. Foi aí que ela viu. A jaqueta subiu quando o braço dele desceu, o cabo preto de uma pistola, justo no quadril, sumindo de novo quando o tecido caiu no lugar. Ela terminou a venda que estava fazendo, contou o troco, embrulhou um vidro em jornal para não bater no outro, sorriu para uma mulher comprando silvestre para a irmã, e por baixo de tudo isso, o pulso dela ia que nem enxame antes da chuva. Esperou Tai chegar. Ele pousou a caixa, alcançou a castanheira. Ela pousou a mão achatada no balcão, entre a mão dele e o vidro. Quantos são? Ele não fingiu não entender. Ela ia dar esse crédito a ele depois, quando estivesse catalogando cada coisa honesta contra cada coisa administrada. Olhou para a mão dela no balcão, depois para o rosto dela. 2 na estrada, 1 depois da curva, às vezes um terceiro. Desde quando? Desde o carro que tirou sua foto. Armados? A mandíbula dele travou uma vez. Sim. O vento moveu a lona estrada abaixo. Um pássaro gritava com alguma coisa. Ela manteve a mão onde estava, porque se levantasse não sabia o que ia fazer com ela. Você colocou homens armados na minha estrada, disse, e ia deixar eu continuar vendendo mel para estranhos sem contar nada. Eu estava te protegendo. Você estava me mantendo burra. As palavras saíram planas, o que foi pior do que gritar. Se eu contasse, você ia ficar com medo a toda hora. Eu peguei o medo para você não precisar carregar. Isso não era seu para pegar. Choi tinha se aproximado pela lateral do carro, lendo as costas do patrão, do jeito de sempre, e ela viu o pequeno movimento dele em direção a eles. E viu Tae erguer 2 dedos da coxa, nem uma palavra dessa vez, só dedos, e Choi parou no meio do passo e voltou a ficar parado. Ela tinha visto um homem congelar num dedo. Tinha visto isso na primeira noite e dito a si mesma que não era da conta dela. Agora, era da conta dela. Fazia 3 dias que aquilo estava parado na estrada dela com uma arma. Quem estava no carro? A foto. Quem tira foto de uma banca de mel? Ele ficou quieto por tempo suficiente para ela saber que o silêncio era uma decisão. Estava escolhendo, ali na frente dela, quanto da verdade ela ia receber. Ela conseguia ver ele pesando aquilo do jeito que pesava um quadro na mão para adivinhar a colheita. Um homem com quem eu fazia negócio antes, disse por fim. Ele não gostou de eu estar me afastando de certas coisas. Tá me avisando que pode alcançar o que eu me importo. O que você se importa? Então eu sou o que você se importa. Ela riu uma vez, sem nenhum humor dentro. E o jeito que eu descobri isso foi uma arma no quadril de um estranho. Yara, não. Não o quê? Ela tirou a mão do balcão enfim e não fez nada de selvagem. Só subiu e empurrou o cabelo para trás do rosto. E aquele gesto pequeno e comum acalmou ela mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Você continua me dando a verdade do tamanho que você decide que eu aguento. O voo. Algumas coisas que eu fiz não são limpas. Agora isso. Toda vez é uma colher. E você é quem segura a colher. Isso não é seu para decidir. Você não decide quanto de perigo eu tenho permissão de saber que eu tô. Isso é meu. Minha estrada, minha banca, minha vida. Eu tenho o direito de saber o clima em que eu tô parada. Você tirou isso de mim.
Eu faria de novo para manter você viva. Eu acredito em você, disse ela. Esse é o problema. Ela respirou fundo. Você me ofereceu construir uma fábrica. E eu disse não, porque seria sua com o meu nome nela. Você entendeu isso. Foi atrás do baú em vez disso. Aprendeu numa noite. Eu vi você aprender. Então aprende essa também. Proteção que eu não escolhi é a mesma coisa que a fábrica. É você decidindo o que é meu. Só que dessa vez foi com homens em vez de dinheiro. Algo atravessou o rosto dele. Não raiva, mas perto de luto. A arma não é presente que dá para devolver, disse ele. O homem é real. Se eu tirar eles da estrada hoje à noite e alguma coisa acontecer com você, então você me fala que ele é real e me deixa decidir. Você me fala que tem um homem que tira foto, me fala o que ele quer e o que ele pode fazer. E aí você pergunta para mim, eu quero seus homens na minha estrada? Talvez eu diga sim, talvez eu não seja boba, talvez eu escute tudo e diga, por favor, coloca alguém na curva. Mas é o meu sim. Você nunca me deu a chance de dizer. Por um longo momento, ele não se moveu, e ela se preparou para o que já esperava de um homem como ele. O argumento vestido de cuidado, a voz razoável explicando por que ela estava errada, os homens que ficariam quisesse ela ou não, porque ele tinha decidido que aquele era o teste, mesmo ela não tendo planejado como um. Se o não ia ter permissão de ser um não. Tá bom, disse ele. 2 palavras. Ela não sabia que estava prendendo a respiração até elas soltarem. Ele se virou para o Choi e falou em coreano, baixo, 3 frases que ela não precisou de tradução para entender, porque viu o rosto de Choi fazer uma coisa que nunca tinha feito na frente dela. Hesitar. Choi olhou do patrão para a estrada para ela e começou a falar. Tae disse mais uma palavra e Choi fechou a boca, tocou o ouvido e se virou já falando com alguém que ela não conseguia ver. Vão embora dentro de 1 hora, disse Tae. Todos eles. Você tem minha palavra, e minha palavra é a única coisa que eu nunca gastei sem cuidado. E você? Eu não subo mais essa curva. Os olhos dele passaram pela banca uma vez, o balcão de tábua que ela tinha construído com os próprios cavaletes, a caixa térmica que usava de banco, o caderno inchado de umidade, os vidros nas fileiras tortas, do jeito que um homem memoriza. Se você quiser eu de novo nessa estrada, vai ter que ser você quem diz. Eu entendo isso agora. Precisou você dizer 2 vezes. Ele não alcançou nenhum vidro. Foi assim que ela soube que ele realmente tinha ouvido. O não alcançar, o ir embora sem comprar amanhã. Ele tinha comprado toda manhã por semanas. Não pôs dinheiro no balcão, só olhou para ela mais uma vez, e alguma coisa naquele olhar era mais perto de respeito do que de desejo. E foi o presente mais cruel que ele já tinha dado a ela, porque foi a primeira coisa que ele deu sem decidir o que ela devia fazer com aquilo. Adeus, Yara. Foi, ela percebeu, a primeira vez que ele dizia o nome dela na cara dela. Sabia dele desde a primeira noite, pelo Kessler, e nunca tinha usado, tinha guardado, parecia, para a hora de ir embora. Foi até o carro. Choi já tinha a porta aberta. Dentro de 1 hora, como ele disse, o carro cinza saiu e não voltou. O de depois da curva foi atrás. Ela ficou no balcão e viu uma estrada vazia virar uma estrada comum de novo. E o comum daquilo foi a coisa mais solitária que ela já tinha visto. Um cliente veio ao meio-dia e comprou 2 vidros de Silvestre e disse que o mel era o melhor da serra. E ela agradeceu, e fez o troco e embrulhou os vidros em jornal para não baterem. As mãos dela fizeram tudo certo. As mãos dela nunca tinham dependido do coração. Glória passou no fim da tarde, desacelerou a caminhonete, viu o acostamento vazio onde o carro preto tinha morado por semanas, viu o rosto de Yara e não disse nada sobre nenhum dos dois. Deixou um saco das últimas pimentas boas no balcão e apertou o pulso de Yara uma vez com uma mão de luva de trabalho e só disse, seja lá o que você fez de olho aberto. E seguiu antes que Yara decidisse se aquilo era consolo ou pergunta. Às 6, ela desmontou a banca e carregou a caixa. A correia cantou na primeira subida, a mesma nota fina que vinha cantando havia semanas. A nota que ele já tinha ouvido dúzias de vezes e nunca uma vez se ofereceu para consertar, porque ela tinha dito para ele não consertar as coisas.
E ele tinha escutado até naquilo. Ela tinha dito para ele escutar, e ele escutou até o fim. E o escutar foi o motivo dele ter ido embora. Deixou o vidro de castanheira no painel, o que guardava para ela mesma, o que ele não estava mais lá para não comprar, e não abriu. Dirigiu para casa com a janela aberta e o peso verde acinzentado de outra tempestade se formando longe a oeste, a mesma cor da que derrubou o Jequitibá, a mesma cor da que colocou ele na estrada dela. E observou aquilo e não conseguiu dizer dessa vez se queria que quebrasse para o norte ou bem no meio da serra e mudasse tudo de novo. Ela tinha conseguido exatamente o que pediu. A estrada era dela. A escolha era dela. Ela tinha dito a verdade e ele tinha honrado, e aquilo devia ser a vitória. E ela segurou o volante e dirigiu para o escuro que vinha chegando e entendeu, pela primeira vez, que estar certa e estar sozinha podiam ser o mesmo cômodo. Glória a encontrou antes do café terminar de coar, 3 manhãs depois de a estrada vazia continuar vazia. Estacionou de frente com a de Yara e desceu sem verdura nenhuma na mão, o que foi como Yara soube que aquela era a conversa que Glória vinha prometendo desde a primavera. Você parece que dormiu na caminhonete, disse Glória. Dormi em casa, mal. Mesma cara. Glória se apoiou no balcão, onde o vidro de castanheira costumava ficar para um homem que nunca abria. Olhou para o lugar por um bom tempo. Depois disse a coisa que tinha vindo dizer. As rondas não pararam. Yara pousou a garrafa térmica. Ele tirou todo o homem dessa estrada. Eu vi eles indo. Ele tirou os homens da estrada. Glória bateu na tábua uma vez. Ele não parou de pagar pela estrada. Meu primo dirige a patrola do município à noite. Diz que tem uma caminhonete particular que faz a serra das 2 às 5. Devagar, farol baixo, toda noite desde o dia que você mandou ele embora. Não para, não desce, só passa e vai. A mão de Yara ficou achatada na madeira. Ele te escutou, disse Glória. Cada palavra que você disse. Não põe homem na minha vida sem perguntar. Então ele pôs um homem na estrada que você nunca ia ver, mandou nunca chegar perto, e pagou ele para vigiar o escuro para você poder dormir numa casa que nem sabe que está guardada. Deixou aquilo pousar. Isso não é um homem administrando o que você construiu, filha. Isso é um homem fazendo a única coisa que você deixou espaço para ele fazer e ficando do lado de fora da linha enquanto faz. Isso continua sendo decidir por mim. Talvez. Glória se endireitou. Ou talvez ele finalmente aprendeu a diferença entre proteger você e ser dono de você. E isso é o meio termo desajeitado de um homem se ensinando. Eu não sei. Tenho 63 anos. Já vi homem que ia discutir com você nesse balcão até você ceder. Ele não discutiu. Só manteve os lobos longe da sua estrada e não te contou nada para você não precisar carregar. Pegou o chapéu. Você queria a verdade de tamanho inteiro. Tem um pedaço dela que ele nunca te entregou, porque entregar seria mais um jeito de ficar na sua frente. Agora você tem. Faz o que quiser com isso. Estava na caminhonete antes de Yara achar uma palavra. A palavra que ela achou foi errada, e ela sabia disso, então guardou. Dirigiu a serra naquela noite sem decidir. Das 2 às 5, Glória tinha dito. Às 2h40, os faróis dela pegaram uma caminhonete simples descendo devagar, e ela desacelerou ainda mais para deixar ela passar, e o homem lá dentro tocou 2 dedos na aba do boné e não olhou para ela 2 vezes. Depois sumiu montanha abaixo fazendo o trabalho de vigiar uma estrada por uma mulher que tinha mandado o patrão dele desaparecer. Yara entrou no acostamento alargado, aquele que as árvores caídas tinham feito, e ficou sentada com o motor esfriando. O vidro de castanheira viajava no painel. Ela nunca tinha aberto. Pensou na tempestade que derrubou o Jequitibá. Pensou em como tinha construído toda a forma daquilo na cabeça como um tipo de destino, um homem entregue a ela pelo tempo, e se obrigou a dizer a versão simples em voz alta dentro da cabine. A tempestade foi só tempestade. Quebrou para o sul em vez do norte. 2 árvores caíram. Isso foi clima, não uma mão descendo do céu para arranjar um marido para ela. E a estrada, ela tinha assumido que ele tinha chegado até ela por acidente, um estranho perdido numa serra estranha. Mas aquela era a estrada da própria casa dele. Ele já tinha dirigido nela centenas de vezes. Nunca tinha visto ela porque ela só ficava naquela curva havia 11 semanas,
e o acostamento antigo ficava numa rodovia estadual que ele não tinha motivo para usar. E o Jequitibá caiu em junho e colocou ela ali, na estrada dele, semanas antes da noite em que o céu colocou ele na frente do balcão dela. Não era destino. Era um projeto de drenagem sem prazo e uma árvore que caiu para o lado errado. Acidente empilhado em acidente até duas pessoas, que nunca iam se cruzar, ficarem paradas debaixo da mesma lona. Devia ter feito a coisa parecer menor. Fez ela parecer maior. Qualquer um pode ser entregue pelo destino. Precisa de outra coisa para ser entregue a um estranho pelo clima burro e escolher ela toda manhã por semanas, e depois escolher de novo ficando do lado de fora de uma linha que ela mesma desenhou. Ela deu a partida na caminhonete. Ele voltou de Seul numa quinta-feira. Ela soube do jeito que agora sabia tudo sobre ele, de lado, pelo Bao, que mencionou ao telefone que os registros internacionais tinham andado mais rápido do que o esperado, porque o cliente tinha ido pessoalmente a Seul e começado a assinar operações. O que Bao não sabia, e Yara só juntou depois, foi o que ele tinha dito na sala de estar da mãe. A senhora Yoon Hee-suk esperava um filho voltando para casa para assumir o peso da família. Ele sentou na frente dela, terno azul marinho, e contou que tinha conhecido uma mulher que vendia mel numa tábua numa estrada de serra, que fazia ele contar o próprio troco, que tinha dito não para ele e falava sério. A mãe esperou o resto. Não tinha resto. Ele tinha começado a tirar o alcance da família daquela região naquela mesma semana, não por fusão, não por vantagem, mas para que uma apicultora do outro lado do mundo pudesse ficar na própria estrada sem um carro cheio de homens tirando foto dela como mensagem. Ele voltou, e não subiu pela curva. Foi essa parte que fez ela passar da raiva. Ele tinha ganhado o direito de vir bater na porta. Tinha tirado os lobos da estrada. Tinha esvaziado as próprias operações. Tinha voado para outro lado do mundo e dito para a mãe que estava escolhendo uma banca de mel em vez de um império. Qualquer outro homem teria chegado com tudo isso na mão como recibo. Ele ficou em casa porque ela tinha dito, seja você quem diz, e ele tinha decidido que aquilo contava. Então era ela. Ela dirigiu até a casa dele num domingo, suéter creme e calça jeans e tênis branco, ainda com raiva. Raiva de um jeito que não tinha mais para onde ir. E foi assim que soube que não era raiva de verdade mais. A casa ficava atrás de um muro comprido que ela só tinha imaginado. Choi abriu o portão, olhou para ela e, pela segunda vez na história dos dois, hesitou na frente dela. E então recuou e deixou ela passar sem dizer nada num telefone que segurava. Tai estava no terraço. Levantou quando viu ela e não veio na direção dela, o que ela notou, e deu a ele um ponto silencioso por isso. Você continuou pagando pela estrada, disse ela. E eu te disse para não mandar homem chegar perto. A voz dele ficou firme. Você não disse para parar de vigiar o escuro. Isso é resposta de advogado. É a única resposta honesta que eu tinha. Ela subiu os degraus, entrou, olhou pelo vidro. Conseguia ver a prateleira, a comprida prateleira na casa que tinha ficado vazia na noite em que ele disse que estava vazia. Parou de olhar porque tinha vindo dizer uma coisa primeiro. Você ainda tem os vidros? Algo atravessou o rosto dele. Não. A palavra pousou errado. Ela esperou. Eu dei, disse ele. A castanheira, o cremoso que ninguém compra, os 3 da tempestade, cada vidro que já comprei e não abri. Dei para os homens que vigiavam a estrada, para a família do motorista, para um abrigo em Poços de Caldas, para o Choi, que não come mel, e aceitou mesmo assim. Olhou para a prateleira vazia através do vidro, depois de volta para ela. Eu comprava para ter estado ali. Uma vez que eu não podia mais estar ali, guardar parecia guardar uma coisa que não era minha. Então eu dei para pessoas que iam abrir. Yara enfiou a mão na bolsa no ombro e tirou um vidro. Assa peixe, desse ano. Tinha subido a serra com ele sem saber que ia fazer isso. Colocou na mesa entre eles, do jeito que uma vez tinha colocado tomate ali como marco. Do jeito que uma vez tinha posto um vidro de graça no balcão e chamado de pra prateleira. Então começa de novo, disse. Esse aqui você abre. A guerra começou 10 dias depois, e começou com papel. O grupo de resort de Ricardo Falcão vinha comprando frente de serra havia 1 ano.
Bao tinha avisado. E agora, eles se mexiam nos pequenos produtores de uma vez só. Cartas, ofertas com prazo de uma semana. Uma equipe de topografia apareceu na servidão do município abaixo da Terra de Glória e deixou estacas. E quando 3 produtores não quiseram vender, a história começou a rodar pela serra. Que a banca de Yara Nogueira só sobrevivia porque ela tinha se envolvido com um homem perigoso. Que o arrendamento dela tinha vindo fácil porque um homem com dinheiro fez ficar fácil. Que tudo que ela tinha construído levava um preço com o nome de outra pessoa. Foi direto na ferida. Era exatamente a coisa que ela tinha recusado à fábrica para evitar se tornar. Dela, com o nome dele. Tae viu antes dela levar até ele. Ela viu que ele tinha ouvido porque, quando subiu os degraus do terraço, ele já tinha aquele olhar frio e plano que ela vira na noite em que soube dos homens na estrada. Eu posso acabar com isso em uma semana, disse. Falcão não é um homem sério. É um homem barulhento. Tem 3 coisas sobre o financiamento dele que... Não. Ela parou ele. Se você acabar com isso, a história fica verdadeira. Então eu realmente sou uma mulher que só ganha porque um homem assustador fez um telefonema. Puxou a mão na mesa ao lado do vidro que ele finalmente tinha aberto. 1/3 já tinha ido. Você me disse uma vez que ia levar o medo para eu não precisar carregar. E eu te disse que não era seu para levar. É a mesma mesa, o mesmo vidro. Você não ganha isso por mim. Por um momento, o homem antigo estava ali, o que colocava coisas na frente dela. Ela viu ele pousar aquilo. Então, o que eu faço? Disse. Não um desafio. Uma pergunta. A primeira pergunta totalmente honesta desse tipo. Você fica ao meu lado, disse ela. E me passa as coisas quando eu peço, e me deixa perder se eu perder. Ele ficou quieto por um bom tempo então. Isso é mais difícil que o telefonema. Eu sei. Tá bom. Ela construiu sozinha, e ele aprendeu o que era ficar ao lado. Organizou os produtores primeiro. Glória abriu 40 anos de portas, e Yara ficou em 11 cozinhas e um salão paroquial fazendo o argumento de que um resort que os dividisse um por um não conseguia dividir todos ao mesmo tempo. Achou o registro ambiental ela mesma, num escritório do município, com Bao 2 passos atrás, pagando o próprio estacionamento. A frente de Sarah que Falcão queria ficava numa bacia hidrográfica protegida, e o projeto de drenagem que tinha matado o acostamento antigo dela, aquele sem prazo, sem verba, tinha sido silenciosamente aprovado a pedido do resort, para desviar água para o empreendimento deles e para longe das pequenas propriedades. A coisa que tinha destruído a banca dela um ano atrás e a coisa que ameaçava ela agora eram a mesma mão. Ela levou isso para o município, não em nome dele. Com os produtores atrás dela e clientes que ela tinha mobilizado pelo nome, seu Osvaldo dirigiu por 3 municípios para encher uma sala de audiência, e Kessler saiu do turno com o uniforme dele e falou sobre uma família de bombeiro comprando mel de uma mulher que tinha alimentado o filho dele numa tempestade. Falcão apareceu uma vez, risca de giz azul marinho, anel de prata, o sorriso de dente encapado. Olhou para Yara e depois passou por ela para o homem coreano alto parado um passo atrás e de lado, mãos cruzadas, sem dizer nada. E Yara o viu ler a sala inteira errado. Ele tinha vindo negociar com o homem. O homem inclinou a cabeça em direção a Yara e disse a única frase que disse naquele dia. Você vai querer falar com ela. É dela. Elas ganharam nos termos dela. O registro da bacia hidrográfica congelou as compras de frente. O redirecionamento da drenagem foi cancelado. O acostamento antigo, aquele em que o Jequitibá tinha caído, aquele que o município tomou para um projeto que se revelou a captação de água de Falcão, voltou para ela limpo, com uma placa que o município não podia arrancar, num arrendamento que não podia ser despejado. Exatamente a coisa que ela tinha dito a Bao que queria, uma vida atrás. Um pedaço de chão que ninguém podia tomar. A história na serra mudou sozinha. Ninguém diz que uma mulher ganhou por causa de um homem quando viu ela vencer numa audiência do município com o homem parado atrás dela segurando a pasta dela. Jelly foi até a banca numa terça-feira no meio da manhã, na Caxemira cinza-pedra, e tinha uma tempestade se formando longe a oeste. O verde cinzento que ela conhecia nos dentes, a cor do Jequitibá, a cor da noite em que a estrada fechou. Ela quebrou dessa vez para o norte. Ele comprou um vidro, assa-peixe.
pagou exato. Você me ensinou isso faz 1 ano, disse ela. Você não leva mais que 1. Eu não preciso da prateleira cheia de recibo. Agora, ele virou o vidro na mão. Eu vim por outra coisa. Ela esperou. A noite em que eu perdi o voo, disse, foi a primeira vez na vida que eu perdi alguma coisa, e me levou para onde eu devia estar. Puxou o vidro e não pegou de volta, e ela entendeu que ele estava deixando ali, do jeito que ela uma vez deixou para ele. Eu passei a vida garantindo que nunca perdia nada. Me custou uma casa cheia de prateleira vazia. Depois uma árvore caiu do jeito errado, e eu perdi um avião. E acabei debaixo de uma lona, vendo uma mulher tornar uma serra sobrevivível. E eu venho tentando merecer essa curva desde então. A abelha veio então, do jeito que sempre vinha, circulando a cabeça dele, e ele ficou parado. Não a imobilidade congelada de um homem que não suportava elas. A imobilidade cuidadosa de um homem que tinha feito as pazes. Pousou na borda do vidro e foi embora. Casa comigo, disse ele. Nos seus termos, à luz do dia, devagar. Ela deixou ele esperar o tempo que uma vez tinha deixado o açapeixe descansar, antes de responder uma pergunta. Depois contou o troco dele na mão dele, mesmo ele tendo pagado certo. Uma nota de R$ 5, uma coisa dobrada, nada, uma velha piada que só os dois entendiam, e fechou os dedos dele por cima. Sim, disse ela, mas você carrega as caixas. Caçaram no outono no acostamento antigo, embaixo de uma placa nova que o município não podia tocar, com Glória e Kessler, e o filho dele, e seu Osvaldo, e o motorista que chorou, e Choi que não chorou, e Bao num paletó de linho, finalmente passado. Dona Yoon-hee-suk veio de Jade e Marfim e viu o filho ficar um passo ao lado da esposa o dia inteiro e entendeu, enfim, o que ele tinha voado para casa para contar. A casa aprendeu a parar de ser vazia. Na prateleira comprida da sala grande, aquela que ele tinha dito para uma estranha que estava vazia, na noite em que a tempestade a colocou na frente dele, os vidros voltaram. Não recibos dessa vez. Açapeixe e silvestre e castanheira, que ninguém entende ainda. E o cremoso que ela chama de melhor coisa que faz. Rotulado na própria letra dela, na caneta de tecido, porque ela nunca gastou os R$ 200. Uma fileira inteira de ouro pegando a luz do fim de tarde. Cada um deles, para ser aberto. Um homem que tinha passado a vida guardando coisas que nunca usava, tinha se casado com a mulher que ensinou ele que o mel sempre foi a menor parte disso. E a prateleira que esperou anos para segurar uma vida, finalmente segurou uma. Ele pousou o próprio poder. Isso foi tudo. Ela nunca pediu para ele ser menos do que era. Só pediu para ele ficar ao lado em vez de na frente. E o homem assustador da serra acabou sendo forte o bastante, por fim, para ser pequeno. O último vidro na prateleira era o da tempestade. O primeiro de graça. O que ela disse que era para a prateleira e não para ele. Ele tinha conseguido de volta do abrigo em Poços de Caldas, trocou uma caixa inteira por ele, porque tem recibo que a gente guarda de qualquer jeito. Ficou no fim da fileira, fechado, e foi o único que os dois concordaram em nunca abrir, e nenhum dos dois nunca disse por quê, porque, a essa altura, não precisavam. Antes de seguir, um convite rápido para quem quiser. Se você curte essas histórias e quer apoiar o canal, dê aquela força no botão de hype com a estrelinha e clique em se inscrever, isso realmente ajuda a gente a continuar contando histórias como essa. Se essa história te tocou, para um momento e pensa. Você já construiu alguma coisa pequena com as próprias mãos, como a Yara e a banca de mel dela, e recusou uma fortuna fácil para ela continuar sendo sua? Alguém já tentou te proteger decidindo por você quanto de verdade você merecia saber? E quando uma pessoa poderosa finalmente escolheu ficar ao seu lado, em vez de na sua frente, você deixou? Conta pra gente nos comentários as suas experiências e sentimentos. A gente lê tudo. E se você acredita em histórias sobre dignidade, escolha e amor, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade e ajudar o canal a continuar.